irmãos, continuando sobre o acontecimento de Nabote, Jezabel ela trama algo contra a vida de Nabote e ela ordena a morte de Nabote. E no capítulo 21, a partir do versículo 18, fala assim: Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe e selou-as com o sinete dela e os enviou aos anciões e os nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: Anuncie um dia e juntem e tragam Nabote para a frente do povo, ponham-se sentados na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Ela inventa essa história, ela trama essa história para acusar Nabote, porque Nabote não queria negociar sua vinha com Acabe. Então, para satisfazer os caprichos do seu esposo, ela toma essa decisão em nome do esposo, né? Então ela traz essas 2 acusações sobre Nabote, e uma dessas acusações era morte, né? Porque na lei levítica quem blasfemasse contra o nome do Senhor era apedrejado em praça pública, e foi isso que aconteceu, né? Ela traz essas acusações, e os homens daquela cidade, os anciões e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhe havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele, testemunharam contra Nabote, né? Falando que ele tinha blasfemado. Então levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu, né? Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Ela trama contra a vida de Nabote. Então essa mulher era maligna e perversa, né? Então você vê uma trama que essa mulher ela desenvolvia em nome do rei. Ela governava, ela que governava Israel, ela que mandava, né? Então Israel ficou na mão dessa mulher perversa, né? Aí surge o profeta Elias, né? Nós queremos dar uma resumida aqui para o vídeo não ficar tão extenso. Surge o profeta Elias, isso foi muito importante, foi a intervenção divina, porque Israel estava sofrendo muito com Acabe, né? E na segunda parte, nós vemos que o comentarista ele vem falando sobre as grandes secas que houve. Foi decretado isso por Deus, né? Para confrontar com o rei Acabe, e o profeta Elias foi usado por Deus para acontecer, para ele anunciar isso ao rei Acabe. E diz assim: em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou o rei e lhes deu sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus, né? A não ser que Elias falasse que choveria, não ia acontecer mais. Então houve um confronto ali. Elias confrontou com Acabe e trouxe a mensagem de Deus para ele, avisando: olha, por causa dos seus atos, sua idolatria, sua atrocidade, sua perversidade, né, diante do povo, havia uma seca sobre Israel, não haverá mais chuva. Então haveria fome, falta de água, e o povo sofreria, todos sofreriam, né? Até mesmo o profeta Elias sofreu. Então nós vemos que teve um preço a ser pago, mesmo o profeta Elias sofrendo, ele obedeceu a Deus, ele pagou esse preço, e ele foi perseguido por Jezabel. Jezabel persegue Elias, querendo matá-lo, né? Por causa desse episódio. Então, o episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados da obediência ao Senhor. No caso de Elias, o comentarista fala, ele teve que enfrentar a dificuldade de falta de água e alimento, e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que os ameaçaram de morte. Então Elias, como profeta de Deus, ele obedece a Deus,
trazendo a mensagem direto de Deus, sem ter medo, mesmo sendo perseguido, a morte ele enfrentou e trouxe a mensagem da parte de Deus. Mesmo depois ele sendo perseguido e desejando a morte, né? Mas ele não voltou atrás, ele entregou a mensagem, né? Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade, aí Deus entra na vida de Elias. A bondade, o cuidado de Deus os acompanharam, pois Elias, ele foge, mas ele sente fome, sente sede, e aí Deus, todos sabem da história, Deus manda corvos com pão e carne 2 vezes ao dia para alimentar ele. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez sustentou usando a viúva de Serepta. E aí nós vemos o cuidado de Deus. E o comentarista fala, Deus sempre cuida dos seus filhos. Então não podemos temer, irmãos. Nós não podemos temer. Nós devemos servir ao Senhor, obedecer ao Senhor em tudo. Mesmo às vezes nós sofrendo algumas consequências, mas se for Deus que está falando, se é Deus que nos direcionou, se nós obedecer, nós sabemos que Deus irá suprir todas as nossas necessidades. Ele é Deus, Ele é o nosso Deus, não abandonou Elias, sustentou Elias, mesmo sendo perseguido, mesmo sofrendo a sequidão, foi uma intervenção do próprio Deus, mas Deus falou, Deus não deixou ele passar por necessidade, Deus sustentou na hora certa, Deus trouxe água, pão, usou um corvo, usou um urubu para trazer alimento para ele, carne e pão e água. Deus sustentou ele. E aí Deus sempre cuida dos seus filhos. Estão da outra parte que houve o milagre da casa da viúva, né? O comentarista fala, na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Todos conhecem a história. Houve um milagre ali. Deus sempre cuidando dos seus, né? A mulher precisava daquele milagre e Elias precisava de ser abençoado também por aquela mulher. Olha como é que Deus trabalha, né? Usando para multiplicação e usando a mulher para abençoar ele. Então Deus cuida dos seus filhos, Deus é misericordioso, é bondoso, é o nosso Deus, né? Então nós vemos que a partir daquele milagre, a mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade, que ela disse que só tinha uma pequena quantidade de ingredientes para alimentar seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. Olha só a fé, irmãos, entrando aí. Aquela mulher só tinha ingredientes para o filho dela, a viúva. Ela só tinha pouco de farinha, né? Então, mesmo assim, a viúva obedeceu a ordem de Elias. Ela obedeceu o profeta, confiou no profeta, teve fé que Deus estava na vida dele, né? E ela preparou a comida para ele. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela mulher, né? Para aquela família, até o fim da seca. Deus tinha prosperado na vida dela, Deus tinha multiplicado tudo na vida dela. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos seus, cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva, né? O comentarista traz isso aqui. Como é importante nós amarmos, nós fazermos para o próximo, como é importante, porque Deus está cuidando de nós e nós deveremos também cuidar do nosso. Então, Deus trabalha dessa forma e com certeza o nome dele é glorificado. Amém? Terceiro ponto, finalizando aqui, nós falamos sobre o encontro de Elias e Acabe. O comentarista vem finalizando assim, porque Acabe com o coração endurecido, ele não conseguia no seu coração ter um discernimento que Deus estava falando com ele, estava falando para ele se arrepender. Deus estava aplicando algo na vida dele para ele se arrepender, para ele sair do seu mau caminho. Mas o coração dele estava tão endurecido que isso impossibilitava Acabe de arrependimento, coração duro, coração de pedra, que ele não sabia que Deus estava tratando com ele, Deus estava trazendo juízo sobre ele, mas para ele se arrepender, se ele arrependesse do mau caminho, Deus iria mandar chuva, Deus iria prosperar na vida dele, mas o coração
duro, impossibilitava dele de arrependimento, né? E isso trouxe consequências muito graves para ele e sobre a nação. O comentarista fala que a primeira palavra do rei dirigiu a Elias foi o quê? Foi a acusação. Ele não conseguiria ter discernimento, ele acusava Elias. Ele fala que Elias era o perturbador de Israel, né? O seu coração estava tão endurecido em razão da ocorrência pelo pecado que não havia mais jeito de voltar atrás e rever o seu deplorável estado espiritual. Então, o estado espiritual dele era deplorável, porque ele não conseguia arrepender, porque ele não tinha discernimento, coração endurecido. Ele não tinha mais sensibilidade. É o pior rei de Israel. Acabe foi o pior rei, um dos piores reis de Israel. E ele cometeu erros graves e foi um desastre. Finalizando, o comentarista traz aqui um ponto especial também, fala sobre a sequidão espiritual do rei. Ele fala: sempre que alguém se torna um costumaz pecador, sempre quando alguém acostuma a pecar, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave acontece. Aí ele frisa: a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apostata, quer dizer, aquele que afasta da fé, aquele que afasta de Deus, sofre as consequências disso, mas toda pessoa que depende dele. Então paga a consequência muito grande e sofre muito com essas consequências, porque já não depende mais de Deus. Estão longe de Deus. Estão na ceguidão espiritual, estão longe da presença de Deus. Isso é muito grave para o homem quando ele afasta da presença do Senhor. Ele perde a sensibilidade, ele perde a comunhão com Deus, ele perde a estabilidade de estar na presença de Deus, ele não mais sente prazer no Senhor, ele não obedece mais às leis do Senhor, ele não obedece mais seus preceitos, ele não tem um relacionamento espiritual mais com Deus. E aí ele começa a afastar da presença do Senhor, e aí vem a morte espiritual. E nós possamos ter essa sensibilidade que no Espírito Santo sempre está conosco, nos guardando o nosso coração, e que nós possamos estar sempre obedecendo ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor, para que nós não podemos praticar maldade em nosso coração, nós ser livre diante de Deus, um Deus que abençoa, um Deus que nos guarda, um Deus que está prosperando na nossa vida, um Deus que está cuidando de nós. Então essa lição trouxe ricos ensinamentos para nós, que seguimos obediente ao Senhor, buscamos a Ele, e Ele tudo fará para nós. Conclusão: apesar de grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse, quer dizer, o profeta Elias não foi para decretar um juízo, para a morte para ele, para acabar com ele, não, mas para que ele arrependesse do mau caminho, pudesse voltar a Deus, a obedecer seus preceitos, né? Mesmo assim, Deus tendo misericórdia dele, exortando ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu prosperar e acabou seu reinado em ruína. Então não podemos permitir, comentarista finaliza, que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Nós precisamos de arrependermos. Nós precisamos de reconhecermos que nós somos fracos, frágil e nós somos dependentes de Deus. Nós dependemos do Senhor em tudo. Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida, que essa lição venha aplicar na nossa vida, que ela é muito importante para a nossa vida espiritual. Deus abençoe os irmãos, dê seu like, compartilhe esse vídeo. Nós precisamos da sua ajuda, né? Nós precisamos da sua ajuda e que esse canal vai crescer cada dia mais. E nosso intento aqui não é aparecer, mas sim desenvolver e proclamar o Evangelho do Senhor, né, aonde pode chegar. Nós somos gratos a vocês e até mais. Até o próximo vídeo.